Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais essa live em que a gente vai conversar sobre a função fiscalizatória da Câmara Municipal e dos vereadores. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão assistindo agora pela gravação, pela reprise. A gente vai falar escolhi falar sobre a função de fiscalização da Câmara porque recebo bastante perguntas sobre isso. E realmente é um trabalho de grande complexidade e de muita importância para todos os vereadores, né? A função de fiscalização, ela é muitas vezes acaba sendo esquecida, digamos assim, esquecida pelos vereadores, então é importante a gente reforçar, a gente falar sobre isso, a gente mostrar quais são as possibilidades aí de fiscalização do vereador. Primeira coisa, antes de a gente falar sobre os instrumentos de fiscalização, as possibilidades de atuação da Câmara Municipal, é importante a gente saber da onde que vem essa função, aonde que está escrito isso, o que a Constituição e as leis nos falam sobre isso, né? Primeira coisa, a Constituição Federal, ela coloca a função de fiscalização e a função de legislar, a função de criar leis, como sendo as duas principais funções do Poder Legislativo. A gente sempre ouve, né, falar quando a gente ouve e lê aí nos livros de direito, enfim, que essas duas funções são as funções típicas, são as funções principais, as funções que mais caracterizam o poder legislativo, que é legislar, criar leis, né, e fiscalizar o poder executivo. Porque de nada adianta o legislativo criar boas leis, né, tá sempre colocando novas leis no mundo jurídico, enfim, e não dar o acompanhamento, não fiscalizar se realmente toda a gestão pública está fazendo uma boa prática, um bom uso, uma boa aplicação dessas leis, né? Então, por isso que o trabalho do vereador é um trabalho duplo, né? Ele legisla e, ao mesmo tempo, ele fiscaliza para saber se essas leis que ele aprovou, que ele colocou no mundo jurídico, está sendo bem aplicada, está sendo executada e tudo mais. Deixa eu só dar uma passadinha aqui nos comentários, ver se o pessoal falou alguma coisa. O pessoal só cumprimentando, dando boa noite. Pessoal de primeiro mandato, né? Os novatos aí no universo legislativo, sejam todos muito bem-vindos. Eu imagino que a expectativa aí de vocês deve estar bastante grande. A gente tem uns grupos ali no WhatsApp, que é o pessoal que está entrando no site, ali no link do meu workshop que vai acontecer em janeiro, e aí ali no site tem um link, né, para acesso a um grupo de WhatsApp, e aí ali eu converso com várias pessoas tal, que estão inscritas no workshop, e eu tenho visto assim a ansiedade de vocês de primeiro mandato em relação a todo esse universo aí que está chegando, se apresentando para vocês. Realmente é bastante informação, é um universo muito novo, né? Então, quanto mais informações vocês consumirem, vocês tiverem contato, é melhor para dar uma acalmada aí nos ânimos. Mas vamos lá. Então, a gente estava falando que a função de fiscalização e de legislar são as duas grandes principais funções do Poder Legislativo, né? E como eu havia falado no comecinho ali, infelizmente, muitos vereadores acabam não fiscalizando da maneira correta, nem fiscalizam, na verdade, o Poder Executivo. E aí aqui é importante a gente falar que a gente não pode confundir com fiscalização com perseguição, tá? A gente vê muito vereadores de oposição perseguindo o chefe do executivo, né, o prefeito, os secretários, enfim, sem ser propositivo, sem fazer uma fiscalização usando de verdade os instrumentos que a Constituição nos coloca, que a lei nos dá para fazer esse trabalho de fiscalização, e só fica batendo, apontando, né, os defeitos, apontando as falhas, os erros, sem fazer um trabalho de acordo com as leis, com as regras, muitas vezes por falta de conhecimento. Às vezes é por má fé mesmo, às vezes é porque quer realmente desgastar o governo. Tudo bem, a oposição ela tem mesmo um pouco essa função de desgastar o governo, mas a fiscalização precisa ser feita com base com critérios legais, jurídicos e técnicos, né? Então, por isso a importância de você conhecer aí todos esses instrumentos. E, por outro lado, a gente tem no Brasil as duas situações, né? A gente tem no Brasil a oposição, que muitas vezes, ao invés de fiscalizar, só fica batendo e criticando e apontando, vasculhando ali para achar erros. E, por outro lado, a gente tem os vereadores da situação
que são a base ali de apoio do prefeito, que fazem parte do grupo político, de sustentação, né, de apoio do prefeito na Câmara, que aí não fiscalizam nada, que simplesmente nem criticam, nem fazem a fiscalização da maneira correta, porque dão todo o apoio incondicional ao prefeito, como se fossem ali os guardiões da prefeitura, e não é essa a ideia, né? O Poder Legislativo, ele não é o servidor, o empregado da prefeitura, ele é um poder autônomo, independente. Então a gente precisa a gente precisa se comportar como um poder independente. E como um poder independente, autônomo, né, que tem essa função tão nobre e constitucional que é fiscalizar, mesmo você sendo da base de apoio do prefeito, mesmo você sendo do mesmo grupo político, a gente precisa fazer o nosso trabalho de fiscalização. A gente precisa, sim, acompanhar os investimentos, acompanhar a execução das obras, dos serviços públicos, das políticas públicas, fazer as críticas na hora que tem que fazer, as críticas construtivas, negociar junto ao prefeito, né? Mesmo sendo da base de apoio, sempre pensando no coletivo. A gente tem essa dificuldade no Brasil, essa cultura de não fiscalizar, né? E isso é muito prejudicial, porque a falta de fiscalização faz com que muito dinheiro, rios de dinheiro, vão embora, porque a gente não fiscalizando, a gente dá espaço para que corrupção, para que erros, para que uma má gestão aconteça, né? E é isso que o Legislativo precisa fazer. O Legislativo precisa evitar a má gestão por meio dessa função de fiscalização. Então, no meu entendimento, a função de fiscalização é sim a função até mais importante do que legislar, né? Porque com a fiscalização a gente consegue garantir com que os serviços públicos cheguem até as pessoas, com que as necessidades da população sejam de fato atendidas. Deixa eu ver um pouquinho mais aqui dos comentários. Sou suplente de vereador, gratidão, boa noite pessoal. Uma galera aqui que eu tô já identificando, que é lá do nosso grupo de WhatsApp, lá do evento. Muito legal, sejam todos muito bem-vindos. Então, a Constituição reservou, não só para o Poder Legislativo, essa função de fiscalização, de acompanhamento, né? Na verdade, a Constituição coloca duas formas de fiscalização. A Constituição fala em controle interno, que cada órgão público precisa ter o seu próprio controle interno, seus órgãos de controle interno, que essa é uma outra coisa que seria importante vocês ficarem atentos, porque muitas câmaras não têm controle interno, muitas prefeituras não têm controle interno, e seria interessante que tivesse, né? E aí isso pode ser até aí um projeto para que vocês façam aí na próxima gestão, no próximo mandato. Então, a gente tem os controles internos de cada órgão, e a gente vai ter o controle externo. Quem que vai exercer o controle externo? Na verdade, são vários órgãos. A gente vai ter o Ministério Público, de certa forma, faz um controle externo. O próprio Poder Judiciário faz um controle externo. Os cidadãos, nós fazemos um controle da gestão. A gente tem legitimidade para controlar, para denunciar, para fiscalizar, para buscar informações sobre o que o prefeito está fazendo. E, claro, o Poder Legislativo, porque a Constituição colocou o Poder Legislativo como sendo o órgão principal, o principal responsável pela fiscalização, pelo controle externo, tá? E isso a gente encontra lá no artigo 70 da Constituição Federal, que eu até trouxe aqui para ler com vocês, que vai ficar aí como atividade de casa, dar uma lidinha aqui nesses artigos, a partir do artigo 70, quem quiser anotar aí, da Constituição Federal, que fala assim: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, das entidades de administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo. E aí, antes da gente continuar, gostaria de reforçar aqui com vocês o seguinte: sempre que a Constituição Federal se referir ao Congresso Nacional, portanto ao Poder Legislativo, né, federal, que é o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado, a gente vai trazer para o âmbito municipal como sendo uma atividade da Câmara de Vereadores.
tá? Porque a Constituição Federal, ela vai se referir ao âmbito da União, ao âmbito federal. Então, no nosso caso, o Poder Legislativo, sempre que a Constituição, ou quase sempre, né, na medida do possível, que a Constituição se referir ao Legislativo Federal, vai servir também para nós aqui no âmbito municipal, que no caso quem representa o Legislativo no âmbito municipal é a Câmara de Vereadores, tá bom? Então, em âmbito federal, quem vai fazer a fiscalização do governo, né, federal são as casas legislativas federais, Congresso e Senado. No âmbito dos estados, quem que vai fiscalizar o governador, quem que vai acompanhar todos os atos do governador é a Assembleia Legislativa, portanto, os deputados estaduais. E no âmbito municipal, quem vai fazer toda essa fiscalização aqui que a Constituição está falando no artigo 70 é a Câmara Municipal de Vereadores, tá? Então, a gente tem as 3 esferas do Poder Legislativo, cada uma atuando aí dentro da sua esfera de competência, dentro da sua área de atuação, certo? Então, dito isso, vocês vejam que nesse artigo 70, a Constituição está falando de uma fiscalização muito ampla, né? Então, não é só fiscalizar os gastos do prefeito, aonde o prefeito está investindo dinheiro. A Constituição fala em fiscalização contábil, né? Como que as contas públicas estão sendo geridas, financeira, orçamentária, né? Será que os projetos ali das leis orçamentárias estão sendo executados? Como que está o acompanhamento? Como que está a implementação dos projetos das leis orçamentárias? Fiscalização patrimonial, também a gente tem que cuidar do patrimônio público, como que estão os nossos patrimônios, né? Os órgãos, os prédios, enfim, tudo que é patrimônio público também é passível de fiscalização por parte aí do Poder Legislativo. Deixa eu dar mais uma espiadinha aqui nos comentários, que eu fico vendo aqui o pessoal entrando, tá me dando uma curiosidade para saber se alguém falou alguma coisa. O Marcos Paulo falou: Renata, sou de uma cidade onde existem 13 vereadores que não fiscalizam a prefeitura. A quem devemos cobrar uma atitude contra os vereadores? Olha só, aquilo que eu falei no comecinho da live ali. Tem muitas câmaras municipais que não fiscalizam e isso é um problema sério. Mesmo que a gente seja base de apoio, base governista, né? Como a gente fala, a gente tem a base governista e a gente tem a oposição. A gente não importa, a fiscalização não é um direito, eu tenho o direito de fiscalizar, então eu vou fiscalizar se eu quiser. Não é um direito. É um direito, sim, também, mas é um direito-dever. O vereador tem a obrigação de fiscalizar. E é isso, e era essa mensagem principal que eu gostaria de deixar aqui hoje. Se vocês não absorverem mais nada dessa live, mas se absorverem que fiscalizar é uma obrigação, não é uma questão de escolha sua, eu já vou ficar bem feliz, porque eu tenho certeza que a partir disso você vai conseguir fazer um trabalho aí minimamente decente na Câmara Municipal nos próximos 4 anos, porque a fiscalização vai ser o pilar, com certeza vai ser o pilar do seu mandato, tá bom? Então respondendo a sua pergunta. O Ministério Público, ele é o fiscal da lei, né? O Ministério Público, ele é o fiscal da lei, também da Constituição, enfim, ele defende o interesse público. Então, se o interesse público não está sendo atendido por meio de uma omissão da Câmara Municipal, você pode sim procurar o Ministério Público para fazer uma denúncia, conversar sobre isso. Mas antes de fazer isso, tomar uma medida mais drástica, procure conversar aí com seus vereadores, né? Converse aí com a galera nova que está chegando agora na próxima legislatura. Quem sabe a gente tenha, né, novas mentes, novas posturas, quem sabe, né, a gente tem aí novos mandatos pela frente, é isso que a gente espera. Deixa eu ver aqui se eu passei. Gente, tá vindo assim bastante gente entrando em comentário, então talvez eu não consiga ler todos, tá bom? Base aliada faz com que o vereador não exerça a sua função. Assim, é importante, né? A gente precisa ter a base aliada, mas a gente também precisa ter oposição. Isso é democracia, né? Isso que faz com que as coisas aconteçam, com que as coisas avancem, né? É claro que se a gente tiver só oposição, vai travar, vai dar uma paralisia no governo, porque daí a oposição barrando todos os projetos do governo, as coisas também não avançam. Mas se por outro lado a gente também não tiver
uma oposição, a gente tiver só a base ali de apoio, aprovando todos os projetos do prefeito, sem fazer uma crítica, sem fazer uma análise dos projetos, sem chamar as pessoas para debaterem esses projetos do prefeito, aprovando tudo incondicionalmente, né? Só carimbando ali tudo que vem da prefeitura, aí também é complicado, né? A gente não tem um poder legislativo. Aí a gente tem o que eu sempre digo nos meus posts, né? A gente não tem o poder legislativo, aí a gente vai ter uma casa carimbadora, uma casa protocolizadora da prefeitura, né? Prefeitos, vereadores despachantes. A gente tem muito vereador despachante no Brasil. O que é vereador despachante? É aquele vereador que fica ali, só despachando os projetinhos do prefeito, assinando, aprovando tudo, aprova o orçamento sem questionar, sem apresentar emendas, sem fazer um bom debate público, sem chamar uma audiência pública para discutir os projetos que vêm da prefeitura, porque normalmente os projetos que vêm da prefeitura são projetos realmente com peso político importante, né? com políticas públicas muito importantes. E aí o vereador não discute, não debate, não leva para o público o que está acontecendo, vai lá, aprova tudo simplesmente assim, de olhos fechados, porque tem os seus interesses particulares, corporativistas, porque, enfim, fez alguma troca de favores ali com a prefeitura e aí vende a alma, né, em troca de favores pessoais, profissionais, enfim, emprego para família, para parente na prefeitura, em troca desse apoio aí na Câmara Municipal, né? Então, assim, você querer apoiar o prefeito politicamente é uma escolha, que é um direito seu, isso é política, é assim mesmo, as coisas são assim mesmo. Agora, você apoiar o prefeito na Câmara em troca de favores, de cargos, de empregos, aí você se anula enquanto parlamentar, aí você se anula enquanto um representante, aí é muito ruim. Aí então era melhor que nem tivesse se eleito, porque daí você vai fazer um trabalho péssimo, você não vai ter autonomia, você não vai ter independência. E eu acho que todos que estão aqui, pelo menos todos que vão acompanhar o meu workshop, eu não quero ninguém com essa postura, porque o que a gente quer são vereadores independentes, que fazem o que tem que fazer, né? Independente se vai agradar um, desagradar o outro, a gente tem que pensar sempre no interesse coletivo, porque é assim que a gente vai conseguir mudar esse Brasil, né? Mas vamos lá, vocês percebam que de vez em quando eu dou umas viajadas, assim, eu fujo um pouco do foco, mas é porque eu me empolgo, gente. Vamos ver aqui, Renata, existe algum impedimento do vereador emendar a lei orçamentária com recursos para uma obra externa à necessidade no seu município? Não entendi, Maia Erasmo. Algum impedimento do vereador emendar a lei orçamentária com recursos para uma obra externa? A gente não vai falar sobre lei orçamentária, sobre emenda ao orçamento aqui, mas respondendo assim, bem rapidamente a tua pergunta, o vereador pode apresentar emendas ao orçamento, né? Ele pode apresentar ali suas propostas, isso é legítimo, o papel do vereador é esse mesmo, emendar ali o orçamento, já que o orçamento, quem propõe o orçamento, né, é o prefeito ele tem a iniciativa exclusiva do orçamento, a Câmara só pode fazer as emendas, discutir, aprovar e apresentar emendas, mas se você for apresentar um projeto, propor um projeto ali no orçamento, você tem que indicar a fonte de recursos, tá? Da onde vai sair o dinheiro, você meio que tem que fazer um quebra-cabeça ali, tem que te dizer da onde você vai tirar o recurso, para onde você está sugerindo que deva ir esse recurso, para qual projeto você entende que deve ser importante esse remanejamento, tá bom? Tem todo um trabalho técnico aí que a gente não vai conseguir conversar aqui, mas é mais ou menos isso. Você indicando a fonte de recurso para esse seu projeto, você pode apresentar emendas no orçamento sem problemas nenhum, certo? O que a gente vê na prática é a oposição, fiscalizando. Oi, Michelle, tudo bem, querida? Sempre por aqui. Edivaldo, vamos lá. Essa fiscalização está no artigo 70 da Constituição Federal, exige um conhecimento técnico necessário na área contábil, financeira e orçamentária. Nem sempre os vereadores dispõem desses conhecimentos. É verdade, exige sim um pouco de conhecimento aí nessas áreas, né? Mas
o trabalho do vereador também é um trabalho mais político, né? Se a Câmara dispõe aí de um corpo técnico qualificado, de uma boa assessoria contábil, uma boa assessoria jurídica para ajudar os vereadores, não tem problema o vereador não ser um exímio conhecedor de contabilidade pública, de finanças públicas, né? Claro que o básico a gente precisa saber, sim, para a gente saber o que está aprovando, saber o que está votando, saber o que está assinando, né? Tem muito vereador, muito parlamentar que assina sem nem saber o que está assinando. Mas, de novo, o vereador, ele é eleito pelo povo. A Constituição não exige uma formação técnica, uma graduação na área de, né, contábil, jurídica e tudo mais. São pessoas simples que saem da comunidade para fazer um trabalho de representação política, né? Então, às vezes é muito mais importante você ter um perfil de liderança política, você ter a habilidade de resolver problemas, de encaminhar os problemas públicos, né? De discutir, de debater, do que, às vezes, um conhecimento específico ali na área contábil, sendo que você vai ter toda uma assessoria para te ajudar nessa questão, né? Mas, de novo, um conhecimento minimamente básico o vereador sim precisa ter, né? E, infelizmente, né, como o colega falou ali, muitos vereadores não conhecem nem o básico, nem o mínimo. Aliás, puxando um gancho do que o colega falou ali, aproveitando já uns segundinhos para falar do meu evento que vai acontecer lá nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, um evento gratuito, um workshop com mais de 6 horas de conteúdo sobre o Legislativo, sobre a Câmara Municipal, e a gente vai falar mais sobre essa questão do orçamento, da fiscalização, de como apresentar emendas, vamos falar das emendas impositivas, que é super importante, e outras cositas mais. Para você se inscrever, o link tá ali na minha bio. Sabe o comecinho do Instagram ali, onde tá minhas informações, a minha fotinho ali do Instagram? Ali é a bio, ali tem um link para você clicar e se inscrever, tá bom? Mas não estamos aqui para falar sobre isso, e sim para a gente falar sobre fiscalização. Então, o que é a função de fiscalização? Para que serve a função de fiscalização na prática? É claro que a gente tem uma ideia do que seja, mas enfim, vamos lá. O que é importante? É importante fiscalizar para você acompanhar as ações do prefeito, o que o prefeito está fazendo, como que ele está desempenhando enquanto gestor público, porque você, na Câmara Municipal, você é o olhar do seu povo, né? Você foi eleito para isso, para ser o representante, para ser esse olhar da comunidade lá diante das autoridades, perante os órgãos públicos e tudo mais, né? Para isso que a gente elegeu você. Então, fazer esse acompanhamento de toda a gestão em todos esses aspectos aqui que a gente leu aqui no artigo 70 da Constituição Federal. Para impedir abusos de poder, impedir excessos, né, no uso do dinheiro público, dos recursos públicos, do patrimônio público, não só do dinheiro, mas também do patrimônio, né? Então, impedir esses excessos, desvios de recurso, aquilo que eu falei, né, no começo. Muitas vezes uma fiscalização bem feita, uma fiscalização séria de verdade, economiza muito dinheiro para o município, porque você fiscalizando, você evita atos de corrupção, você evita desvios, você evita erros, porque às vezes não é só de corrupção que a gente está falando, a gente está falando de erros também que a gestão pública pode cometer, que se o vereador estiver fazendo um bom trabalho ali de preventivo de fiscalização, ele pode evitar esses erros, e isso a gente economiza muito dinheiro para o município, né? A fiscalização ela é importante para você apurar irregularidades também, aí a gente vai falar de um dos instrumentos que é utilizado para essa questão de apurar irregularidades, apurar alguns tipos de crimes na administração pública e tudo mais, e incentivar, né, fazer com que a Câmara fiscalizando, a Câmara se comportando como um poder que ela incentiva uma boa gestão, ela faz com que o prefeito se esforce em fazer um bom trabalho, porque o prefeito sabe que tem gente de olho, o prefeito sabe que tem vereadores qualificados acompanhando a gestão dele. Agora, se não tem ninguém em cima, se não tem ninguém de olho, né, nele, o prefeito sabe que ele faz tudo o que ele bem entende, o que ele quiser, e ninguém vai se importar, ninguém vai se inteirar, porque a Câmara é toda ali dominada por ele,
Aí, meu amigo, aí a coisa complica. Aí realmente a gente vai ter problemas, as chances de a gente ter problemas de gestão são muito grandes, né? Então, incentivar o uso adequado dos recursos, de uma boa gestão, também é uma função da fiscalização. Então, assim, lá na Constituição, do artigo 70 até o artigo 75, você vai ler, vai se informar, né? Vai aprender um pouco sobre o trabalho de fiscalização, especialmente essa fiscalização, esse controle externo exercido pelo Poder Legislativo, tá bom? E, de novo, sempre que fala em Poder Legislativo Federal, em Congresso Nacional, isso se aplica também para a gente aqui em relação à Câmara de Vereadores. Gente, o pessoal tá reclamando do áudio, o áudio não tá bom. O áudio tá legal. Bom, o pessoal aqui da minha assessoria aqui de casa tá dizendo que o áudio tá bom. Mas eu acabei de ver alguns comentários dizendo que o áudio não tá legal. Vocês me avisem aqui, pessoal. Bom, o Nelson, assessor parlamentar, falou: o grande problema é que boa parte dos vereadores não tem conhecimento nem competência para fazer uma oposição consciente. É verdade, Nelson, infelizmente nós tínhamos, né, no mandato, nas legislaturas passadas aí, vereadores realmente sem qualificação, sem preparo. A gente espera aí que na próxima legislatura a gente tenha vereadores que não sejam exímios conhecedores da gestão pública, do direito, mas que tenham pelo menos força de vontade de aprender, de conhecer, de estudar. É isso que a gente precisa, porque ninguém nasce vereador, né? Ninguém tem o dom de... Não, a gente desenvolve, a gente vai aprendendo como qualquer outro trabalho, como qualquer outra função, e o vereador também pode desenvolver um bom parlamentar. E para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês. O Dagmando falou: importante também que faça uma oposição responsável. Aqui fizeram uma oposição apenas tentando prejudicar o prefeito, acabando travando coisas para o povo. Exatamente, é aquilo que a gente conversou, né? Então, nem tanto o céu, nem tanto o inferno. A gente precisa ter um equilíbrio, né? Com a própria Constituição fala da questão do equilíbrio entre os poderes. É isso que a gente precisa. Equilíbrio, a gente precisa fazer uma fiscalização, mas a gente também precisa apoiar quando tem que apoiar, para que a coisa ande, para que a coisa avance, né? Tem mais alguém reclamando do áudio, que o áudio não tá bom? Pessoal, eu tô recebendo informação aqui que o áudio tá ok, tá? Dá uma olhadinha no seu celular aí, vê se não é algum probleminha. É possível transferir algum recurso da Câmara para alguma pasta da Prefeitura? Por exemplo, a Câmara pode transferir recurso para a saúde? Gente, não é o foco da nossa live aqui, mas eu não gosto de deixar vocês sem resposta. Até se passou alguém ali sem resposta, me desculpe. Mas assim, bem rapidamente. Eu até vou fazer um vídeo essa semana sobre isso, falando sobre a devolução dos recursos, o retorno desse dinheiro da Câmara para a Prefeitura e a aplicação desse dinheiro em outros órgãos, enfim. A Câmara, ela recebe recurso, que são os repasses que a Prefeitura faz para a Câmara, como qualquer outra área do município recebe, né? Então, assim como existem as dotações orçamentárias para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para a cultura, o Legislativo também recebe uma parcelinha lá da receita do município, que é para manutenção do Legislativo, para que o trabalho do vereador aconteça, para que a Câmara funcione, para que o Poder Legislativo exerça as suas funções aí constitucionais, né, de legislar, de fiscalizar e tudo mais. Se a Câmara não usar esse recurso, até falei sobre isso hoje rapidamente nos stories ali no Instagram, se a Câmara não usar esse recurso, ela devolve para o prefeito, vai para o Caixa Geral do município, porque o prefeito é o gestor do dinheiro público. Não existe dinheiro da Câmara, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde, não. O dinheiro é do município, só que é o prefeito que faz a gestão dele, né? Então a Câmara devolve esses recursos e a Câmara não pode dizer para onde esse dinheiro vai. Ah, prefeito, eu quero que você invista esse dinheiro lá na saúde, lá na educação, lá naquela ONG, né? Não. O dinheiro ele volta para o Caixa Geral e o prefeito, como gestor, vai direcionar esse dinheiro, essa sobra que veio da Câmara,
para outras áreas, outras políticas públicas, enfim, para onde ele entender que deva ser aplicado. Porque a gente vê muito acontecer de a Câmara está devolvendo dinheiro para o prefeito para ser aplicado em tal lugar. Tudo bem, pode ter sido ali uma conversa, um acordo político que a Câmara fez com o prefeito para que se aplique naquela área, mas o prefeito não tem a obrigação de destinar esse dinheiro que volta da Câmara Municipal, se caso a Câmara não usar tudo, né, final do ano tem que devolver, para X ou Y, Z áreas ou órgão ou a política pública. Não tem essa obrigatoriedade. A Câmara não pode indicar para onde vai esse dinheiro, porque a Câmara não gerencia o dinheiro público. Quem faz isso é o prefeito. A Câmara gerencia os seus duodécimos. Essa parcela que vem lá do caixa do município para a Câmara, aí é a Câmara que administra por meio do seu presidente, né? Fora isso, a Câmara não tem que dar pitaco em investimento público, em recursos do orçamento, que isso quem faz é o prefeito, tá bom? A Câmara faz isso de outras formas, apresentando as emendas, mandando indicações para o prefeito para que ele invista nessa ou naquela obra, e a gente pode falar sobre isso em outro momento, tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, deixa eu continuar aqui seguindo meu roteirinho, senão eu não vou conseguir terminar, porque já passamos meia hora aqui de live. A minha ideia é fazer uns 45 minutos de live no máximo, para que vocês se liberem aí para fazer as coisas de vocês, porque 9h30 da noite também, ficar numa live não é fácil. Então vamos lá. Quem que o vereador pode fiscalizar? É só o prefeito? São só os secretários? Quem que é alvo, né, digamos assim, de fiscalização dos vereadores? Qualquer pessoa físico-jurídica, qualquer órgão da administração, seja da administração pública direta, indireta, empresas públicas, fundações, as secretarias, todo mundo que, de certa forma, gerencie dinheiro público, que receba dinheiro público, que lide com dinheiro público. Tá bom? Então, mesmo sendo uma empresa privada, mas se ela recebe algum recurso público, o vereador pode sim pode e deve, né, fazer a fiscalização, porque está indo dinheiro público para essa instituição pública, privada, qualquer que seja, certo? Então vamos entrar aqui nos instrumentos de fiscalização, porque até agora eu não entrei no assunto instrumentos de fiscalização, mas acho que é importante também a gente fazer essa introdução, essas reflexões, né? Eu tenho certeza que vocês devem estar conversando aí no chat também, porque tem bastante comentário, e aí vocês vão trocando ideias e se ajudando também. Que, aliás, essa é a ideia do nosso workshop, né? Agora, abrindo parênteses de novo aqui, é a gente criar depois uma comunidade com vereadores do Brasil inteiro, com assessores do Brasil inteiro, para que a gente possa fazer essa troca de ideias, isso que vocês estão fazendo aqui nos comentários, e falando das experiências de vocês no município, como que acontece aqui, ali, como que a gente está procedendo. A ideia é a gente criar essa comunidade de vereadores e assessores para que a gente possa crescer juntos, aprender uns com os outros, se fortalecer, porque às vezes a gente tem um pouco de receio, poxa, será que eu vou fiscalizar assim? Será que eu não vou ser mal interpretado? Será que eu não vou, ter problemas aqui politicamente? E aí a gente, conhecendo como que outros vereadores estão fazendo, a gente acaba se fortalecendo, até criando coragem para tomar algumas atitudes aí no município, né? Então, era só um parênteses que eu queria falar sobre essa comunidade Vereadores de Sucesso, que a gente chama de Vereadores de Sucesso. Então, vamos lá. Primeiro instrumento que eu separei aqui para conversar com vocês é o pedido de informação. O que é o pedido de informação? É um documento, um requerimento, na verdade, que o vereador pode fazer, pode apresentar na Câmara Municipal quando ele desejar receber alguma informação da prefeitura, da secretaria, de alguma diretoria vinculada ao prefeito. Então, assim, qualquer gestor público que esteja vinculado ao prefeito, que seja subordinado ao prefeito, o vereador pode solicitar a informação dele, porque ele faz parte da gestão, né? Ele administra ali, ele está à frente de órgãos municipais, órgãos públicos municipais. Então, o vereador pode apresentar esse requerimento e pedir informação. Quando o vereador apresenta esse requerimento,
esse requerimento vai ser protocolado na Câmara, vai ser lido ou na comissão ou no plenário, aí depende aonde que você está apresentando esse requerimento, né? Mas a partir do momento que ele é lido, que ele é aprovado pelo grupo ali, se você apresentar, por exemplo, numa comissão, a comissão vai aprovar esse seu pedido, esse seu requerimento, e o presidente da comissão vai encaminhar, então, lá para a pessoa que você está solicitando, né? Para quem você está solicitando a informação, tá? E quem receber este pedido, o destinatário desse pedido, o secretário de saúde, o secretário de educação, por exemplo, você quer saber por que não está chegando merenda suficiente nas escolas municipais, por que está tendo falta de merenda, cadê o dinheiro, cadê a dotação, o dinheiro destinado no orçamento para isso, por que não está chegando? Vamos pedir informação para o secretário de educação, faz um pedido de informação, a comissão aprova esse pedido, o presidente encaminha, e aí quem recebeu esse pedido tem 30 dias, isso é constitucional, até qual é o artigo que eu anotei aqui, artigo 50 da Constituição Federal, 30 dias tem para responder esse pedido, tá bom? Se não responder ou responder com informações falsas, isso é crime de responsabilidade. A Câmara pode apurar isso e essa pessoa pode perder lá, ter as suas, enfim, ter todas as consequências, né, jurídicas, cabíveis em relação a isso, até perder o cargo, perder o mandato, no caso do prefeito e tal, ou do secretário. Certo? Então a Câmara, ela tem legitimidade para isso, para fiscalizar, como a gente falou, né? Não é a função principal, uma das principais, então precisa ter ferramentas para se fazer isso. E o pedido de informação é uma dessas ferramentas que está garantido pela Constituição Federal, que inclusive eu vou ler para vocês aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui o artigo 50. Não é o artigo 50. O artigo 50 fala da convocação, que é um outro instrumento que a gente já vai ler em seguida. Eu não sei agora onde está o artigo do pedido de informação. Mas, enfim. Achei. É artigo 50 mesmo, só que é parágrafo 2º. Olha só. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, no caso a mesa da Câmara Municipal, né, poderão encaminhar pedidos escritos de informação aos ministros de Estado, que no caso seriam os secretários municipais, ou a qualquer das pessoas referidas no caput desse artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa. Então, se ele se negar a responder, né, ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Isso é importante vocês saberem, porque se vocês pedirem informação, o secretário, o prefeito, ou quem quer que seja, o diretor de uma autarquia, de uma fundação, de uma empresa pública, não responder, é crime de responsabilidade e o vereador precisa ter essa informação. Tá bom? Renata, então eu sozinho como vereador posso fazer um pedido? Pode, você sozinho pode fazer o pedido de informação. A bancada partidária, se você tem outros colegas da bancada do seu partido ou de um bloco, vocês formaram um bloco parlamentar com outros vereadores, vocês podem fazer um pedido coletivo de informação e a própria comissão pode fazer também esse pedido, tá bom? Aí você encaminha para o presidente ou para a mesa, né, se for no caso do plenário, e existe sempre esse trâmite, tá? O vereador sozinho, sempre que ele for oficializar algum ato, algum pedido, sempre vai passar pela aprovação da mesa ou da comissão, enfim, para depois ser encaminhado, porque a Câmara ela é um órgão colegiado, né? Então as decisões elas são colegiadas, certo? Renata, e se o presidente da Câmara não quiser, os vereadores não querem, né, que eu faça esse pedido de informação? Já existe mandado de segurança no STF, tá dizendo que o pedido de informação, se você fizer conforme as regras, seguindo, né, tudo que diz a lei em relação a isso, você não pode ter o seu pedido negado, tá bom? Presta atenção nisso, porque tem muito vereador que apresenta um pedido, o presidente simplesmente nega, porque o presidente é o gestor da Câmara, é o presidente da mesa, mas para fazer ali, para conduzir os trabalhos, ele não tem que tomar decisões assim, de forma
de forma monocrática, tá? Tem algumas coisas que ele pode, mas não nesse tipo de ação mais política, tá? Isso é um direito das minorias. O pedido de informação, o STF já falou, é um direito das minorias. Então, se você fizer o pedido, tiver tudo correto ali na sua solicitação, conforme o regimento, por isso a importância de conhecer o regimento, tá? Conhecer o regimento, gente, é poder político. Isso vocês precisam ficar atentos, tá bom? Não tem como o seu pedido ser negado. Aí você pode, se for negado, você pode procurar aí os seus direitos, procurar o Ministério Público para você ter a sua solicitação atendida, tá? Um outro instrumento importante de fiscalização, que é até bem parecido com um pedido de informação, só que em vez de você pedir por escrito a informação, você convoca o secretário para vir na Câmara pessoalmente prestar informação sobre a pasta, sobre o órgão lá que ele é responsável, né? Eu dei o exemplo da questão da merenda escolar. Você pediu por escrito a informação sobre o investimento do dinheiro da merenda escolar, por que o dinheiro não está chegando, para onde que está indo, por que as crianças não estão recebendo a merenda. Vocês podem fazer também, vocês podem convocar o secretário de Educação para vir pessoalmente na Câmara dar essas explicações, esses depoimentos e falar sobre isso, tá bom? É claro que agora em tempos de pandemia, né, essa convocação às vezes tem sido feita ali por videoconferência. Eu trabalho na Assembleia Legislativa, né, não sei se todo mundo aqui sabe, e eu trabalho na Comissão de Finanças. De vez em quando a gente está recebendo ali, a gente convoca, o presidente da comissão convoca o secretário da Fazenda, estadual da Fazenda, para prestar aí esclarecimento sobre o dinheiro do Estado, os recursos do Estado. Às vezes ele vem presencialmente, a gente toma todas as medidas ali de distanciamento e tal, mas às vezes ele faz isso por videoconferência e tá tudo bem. O importante é ele participar quando ele for convocado. Assim, tem uma questão política, né? É importante fazer primeiro um convite, faz o convite, na boa, né? A técnica que o presidente da Comissão de Finanças usa ali na Assembleia, né? Ele faz o convite de forma muito amigável, porque é importante, né? A harmonia, de novo, o nosso princípio da harmonia entre os poderes. Se o secretário se recusar, né, aí sim a comissão pode fazer a convocação. Então eu sou a secretária, né, da comissão aqui de finanças da Assembleia. Aí o deputado sempre fala, vamos fazer um convite, vamos convidar o secretário de Estado da Fazenda para vir. Daí a gente pergunta, tá, deputado, se ele não vier, aí convoca. E aí na convocação, se for convocação, ele não pode recusar, porque o Poder Legislativo, de novo, tem legitimidade para fazer essa convocação e ele tem que comparecer, tá bom? É claro, se ele der uma justificativa muito importante, muito convincente, aí o presidente da comissão vai analisar ali, remarcar a data e tudo mais. Mas convocação é convocação, não é convitezinho, não. Aqui a coisa é séria, tá? O Poder Legislativo tem que se colocar na postura de poder que tem essa legitimidade para isso, tá bom? E aí, a convocação no caso, secretário municipal, está previsto no artigo 50 da Constituição também, só que o caput ali, ó, o caput é a cabeça, né, em latim, é a principal, o início do artigo ali, ó. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, no caso, nós, a Câmara de Vereadores, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência, ou seja, quaisquer titulares diretamente subordinados ao prefeito, no nosso caso aqui no município, tá bom? Para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado. Você tem que dizer lá no requerimento, na convocação, sobre qual assunto, né, que você está convocando aí o secretário. Afinal de contas, ele tem um monte de coisa para fazer, ele tem uma secretaria para tocar, ele não vai ficar deixando a cadeira dele toda vez que a Câmara quiser só conversar e falar de assuntos aleatórios sem saber qual é o assunto, até para ele se preparar, até para ele reunir as informações que vocês estão solicitando que ele traga, né? E olha só, se ele não vier, importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação
adequada, tá bom? Então fiquem atentos, porque o secretário tem a obrigação de comparecer perante a Câmara, perante a sua comissão, quando for convocado. E posso convocar o prefeito, obrigar o prefeito a vir na Câmara também, prestar informações, esclarecimentos sobre a gestão? Aí não. O prefeito vocês não podem convocar, tá bom? Você só pode convocar se for o secretário, se for as pessoas subordinadas a ele. Ah, mas por que eu não posso convocar o prefeito? Isso porque o prefeito, ele é um chefe de poder, assim como vocês são o poder legislativo, ele é o chefe do legislativo, do executivo, e para manter aí a harmonia entre os poderes, a independência entre os poderes, a Constituição preserva isso aos chefes de poder, tá bom? Se ele quiser comparecer por livre e espontânea vontade, ele pode comparecer na agenda ali, com ele um horário que fique bom para a Câmara e para o prefeito, tudo bem. Mas ele não pode ser convocado, tá ok? Um terceiro instrumento de fiscalização super importante é a instalação, a criação de CPIs, as famosas CPIs que de vez em quando estão aí bombando nas mídias sociais, nos meios de comunicação, na TV e tudo mais, né? Mas antes de eu seguir, deixa eu dar uma ligadinha aqui nos comentários, para ver se tem mais alguma coisa. Vereador pode investigar se os cargos na prefeitura condizem com as atribuições do mesmo? Exemplo, o indivíduo foi contratado como auxiliar de serviços gerais? Com certeza, o vereador pode sim investigar essa questão de cargos, de servidores. Tem dinheiro público ali na contratação de funcionários e servidores, não tem? Se tem recurso público, o vereador pode fiscalizar, tá bom? Pode acompanhar uma obra, como está a merenda escolar, como estão os postos de saúde entre todos os oito? Sim, Ana, pode sim, pode acompanhar as obras, pode acompanhar, até a merenda a gente deu como exemplo, né? A gente já vai falar sobre a questão das visitas aos órgãos públicos, que aí é uma forma de fiscalizar também, só que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado para a gente não invadir, não exceder no nosso poder de legislar e acabar invadindo aí a independência, né, invadindo o poder executivo, tá bom? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Apurar a improbidade que o poder executivo possa cometer. Daí eu fico pegando os comentários de vocês meio que fora de contexto. Talvez já tenha até passado aqui o time. Nossa, gente, tem muito comentário. Meu Deus, como eu tô atrasada. Eu não vou dar conta de ler todos os comentários, senão vai acabar o nosso tempo aqui, tá? Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, que queira realmente conversar sobre isso, me chama depois ali no direct, ou quem tá nos meus grupos ali de WhatsApp, que são os grupos ali do workshop, me chama ali no privado também. Hoje eu conversei com várias pessoas, respondi várias dúvidas bem pontuais, assim, de alguns. Me chamem ali que daí a gente vai trocando ideia, tá bom? Porque aqui realmente, assim, ó, eu não consigo dar conta, senão fica chato pra quem tá assistindo, porque daí eu paro, né, pra ler todas as perguntas. Muito interessante até para simples cidadão igual eu sou para saber o que pode ser cobrado dos vereadores. Com certeza, o Renato aqui, meu xará o contrário, falou isso. Isso é importante para os cidadãos, para a gente saber como a gente cobrar os nossos vereadores. Assim, teu comentário foi perfeito, né? E aí, é até importante para o vereador, se o vereador puder levar para os seus cidadãos, para as suas comunidades, essas funções do vereador, porque a gente não sabe, né? Porque muitos cidadãos não sabem qual que é o trabalho do vereador, o que o vereador pode fiscalizar, o que não pode, de que forma que faz. Então, de repente, seria uma forma interessante de vocês se aproximarem mais da comunidade aí, levando essas informações para os eleitores de vocês, para os cidadãos, né? Mostrar para a comunidade como que o vereador fiscaliza, o que está ao alcance de vocês, o que não está. Então, é todo um trabalho paralelo ao trabalho de fiscalização, esse trabalho de educação política, de informação também do trabalho do vereador, né? Isso é bem importante. Enfim, CPIs, íamos falar das CPIs. O Luiz falou, sua aula é show. Ai, querido, obrigada, Luiz. Gente,
CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, ou tem regimento interno que chama CEI, Comissão Especial de Inquérito, muda o nomezinho ali, mas é tudo a mesma coisa. Esse trabalho de fiscalização que o vereador pode exercer é um trabalho um pouco mais policialesco, assim, lembra um pouco o trabalho policial, porque é um trabalho mais de investigação, tá? Quando tiver alguma suspeita de irregularidade, crime político, tá? Alguma coisa assim referente à gestão, à má gestão do prefeito, dos seus subordinados e tudo mais, a Câmara pode fazer uma investigação em relação a essa denúncia, a essa suspeita, a essa irregularidade, tá bom? A esse desvio, a esse ato de corrupção que a Câmara está identificando e fazer essa apuração. Veja bem, a Câmara não vai julgar, tá? Porque quem julga é o Poder Judiciário. Lembre que a gente tem 3 poderes, né? Legislativo, que somos nós, o Executivo, no caso o prefeito no município, e o Judiciário, que não tem um judiciário no município, mas tem o Judiciário do Estado, o Judiciário Federal, que atende também a esfera municipal, né? Quem vai julgar é o Poder Judiciário, mas o Poder Legislativo vai fazer essa investigação, vai tentar apurar se essa fraude, se esse problema, se esse erro aconteceu, existe ou não, tá bom? Então, você vai verificar, vai apurar denúncias, vai apurar essas fraudes, vai investigar algum ato específico. Mas, quando você for instalar uma CPI na Câmara Municipal, você precisa dizer qual é exatamente o ato que você vai fiscalizar, que você vai investigar, tá? Porque ninguém pode ficar sendo investigado sem saber sobre o que está sendo investigado, tá? Então tem que ter um fato determinado e por um tempo certo. A Constituição fala isso também. A CPI ela vai agir por um tempo determinado. Se depois a comissão quiser prorrogar um pouco esse prazo, não tem problema, tá bom? Mas precisa dizer qual é o prazo. Lá no artigo 58 da Constituição Federal, você tem as regras gerais sobre a CPI, tá bom? Ah, Renata, eu, vereador, sozinho, posso então propor a criação de uma CPI? Você sozinho não. Precisa ter a assinatura, a concordância ali de 1/3 dos vereadores, tá? 1/3 da Casa Legislativa precisa assinar junto a esse requerimento para instalação de uma comissão, de uma CPI, tá bom? Tendo os requisitos ali constitucionais, tem 1/3 de vereadores, nós temos um fato determinado, nós temos um prazo para a atuação dessa CPI, a comissão ela tem que ser instalada. O presidente não pode negar a instalação da sua comissão, porque também é um direito das minorias, tá bom? O STF já entendeu isso com uma situação que o presidente acabou negando a abertura de uma CPI e o STF entendeu que isso é direito das minorias. Então, tendo 1/3, a CPI está instalada e o presidente só vai oficializar ali, né, e instalar a CPI, mas ele tem que atender a esse pedido, tá bom? Então, o que a CPI pode fazer? Então tá, constituímos uma CPI para a gente investigar um indício muito forte de desvio de recursos da merenda escolar. Estou insistindo nesse exemplo porque é um exemplo bem que já aconteceu, infelizmente, né? Infelizmente, mas enfim. Então, estou usando esse exemplo. É só para a gente ilustrar. Instalamos a CPI para investigar aí um desvio de recursos na merenda escolar. O que essa CPI vai poder fazer? Eu posso fazer tudo? Eu posso vasculhar a casa do secretário de educação, eu posso pedir quebra de sigilo bancário, quero ouvir as ligações dele, as escutas telefônicas. Não, tem coisas que a CPI não pode fazer, tá bom? O que a CPI pode basicamente fazer? Pode requerer documentos, isso sim, você vai exigir documentos, notas fiscais, papelada, para você poder avaliar se isso procede ou não. Você pode pedir perícias, fazer perícias, a CPI pode fazer perícias. Você pode convocar pessoas envolvidas com essa situação para a comissão ter um convencimento, um entendimento melhor do caso,
né? Agora, tem coisas que só o Poder Judiciário pode fazer, como, por exemplo, quebrar o sigilo bancário, quebrar o sigilo telefônico, né? Fazer ouvir as ligações das pessoas envolvidas. Isso a CPI só pode fazer se você tiver uma autorização do Poder Judiciário, tá bom? Aí a CPI até pode fazer. Então, quebrar sigilo bancário, telefônico, decretar a invasão domiciliar lá para pegar computadores, documentos e tudo mais. Como é que fala? Tem uma palavra, tem uma expressão. Busca e apreensão. Ah, meu Deus do céu, 10 horas da noite tá falhando aqui o negócio. Determinar busca e apreensão, só o Poder Judiciário pode fazer, então a CPI, se tiver uma autorização, aí pode. Enfim, então tem limites, né, de atuação aí da CPI, porque a CPI você não é o Poder Judiciário, você é o Poder Legislativo que está fazendo uma função aí de investigação, tá bom? Que tem os seus limites. Bom, em relação às CPIs, ai, meu Deus do céu, faltam só 3 minutos, não vai dar tempo de eu falar das CPIs. Então, assim, CPIs eu vou encerrar por aqui e vou falar rapidinho sobre a questão das visitas aos órgãos públicos, tá? O vereador pode visitar presencialmente lá os órgãos públicos para fazer uma fiscalização? Até pode, mas tem que tomar cuidado porque já deu muito problema essa questão de vereador ir lá, querer entrar no órgão público, querer pedir tudo que é tipo de documento. Veja bem, a gente precisa ter cautela, a gente precisa ter proporcionalidade nos atos do legislativo, tá? Porque senão você pode estar extrapolando aí a sua função de fiscalizar, e aí isso pode ser questionado, pode não ter validade essa sua atuação, tá bom? Então sempre solicita com antecedência, comunica com antecedência que você vai visitar o órgão público, que você vai solicitar algumas informações, para que os responsáveis lá já preparem as informações que você quer fiscalizar, que você quer investigar, tá bom? Então, faça isso da maneira mais amigável possível, mais política. Vocês são políticos, né? Então, vocês sabem muito bem fazer isso. Faça isso da forma mais política possível, para que vocês tenham esses acessos sempre que você precisar. Porque chegar com o pé na porta, porque eu sou o legislativo e eu posso investigar, gente, isso não vai levar vocês a lugar nenhum, tá bom? Então façam com cautela, façam com proporcionalidade, tá? Que aí vocês vão conseguir as informações que vocês precisam para dar o retorno que vocês precisam aí para a comunidade de vocês e fazer o trabalho do legislativo da melhor forma possível. Tá bom? Porque aqui a gente não quer perseguir ninguém, a gente não quer ficar apontando o dedo para ninguém, a gente quer só fazer um trabalho bom, a gente quer ver a nossa comunidade feliz, com os serviços públicos acontecendo, com qualidade, as pessoas tendo qualidade de vida, né? E é isso que a gente precisa pensar enquanto Poder Legislativo. Viabilizar para que os serviços públicos aconteçam da melhor forma e não ficar só arrumando problemas e tudo mais. Gente, falta 1 minutinho para cair aqui a nossa live. Tinha outras coisas para falar com vocês. Tinha a assustação de decretos que eu queria falar, que é uma forma importante de fiscalizar. Tinha a questão da prestação de contas também do executivo, mas eu não vou conseguir falar. Vamos deixar então para uma próxima live. Eu queria agradecer demais o carinho, a atenção de vocês, a presença por vocês estarem aqui. Parabéns, né? Tem muitos vereadores eleitos de primeiro mandato aqui. Muitos assessores também que vão trabalhar pela primeira vez. Parabéns aí pela vitória nas eleições. Espero que vocês possam fazer um mandato incrível, maravilhoso, com muita qualidade, com muito retorno positivo para a comunidade de vocês. E quem quiser participar das minhas aulas gratuitas sobre o Poder Legislativo, sobre o trabalho do vereador, vamos falar sobre muita coisa legal nos dias 12, 13 e 14 de janeiro, às 8 horas da noite, horário de Brasília. A gente vai ter um workshop online, tá bom? 100% gratuito, não paga nada, é de graça, vai ser quase 6 horas de conteúdo. Imagina, aguentar 1 hora que já não é fácil, imagina 6 horas, né, gente? Mas eu vou tentar fazer de uma forma bem leve, bem tranquila. Então, assim, quase 6 horas de conteúdo nesses dias 12, 13, 14 de janeiro, tá bom? Mas precisa se inscrever, porque eu preciso ter controle de quantas pessoas tem, eu preciso me organizar para isso, eu preciso oferecer uma coisa de qualidade, então eu preciso ter esse controle, por isso que eu preciso das inscrições, tá bom? Então façam as inscrições de vocês,
O link tá ali na minha bio. Quem se inscrever vai ganhar de graça o meu e-book, tá? O meu livro digital, que se chama As Atribuições do Legislativo Municipal. Eu fiz um apanhado assim bem geral de todo o Poder Legislativo, da Câmara Municipal, das funções do vereador, enfim, falei sobre muitos assuntos legais nesse livro. Eu ia vender esse livro porque eu fiquei meses e meses trabalhando nele, eu ia comercializar esse livro, mas eu resolvi dar de brinde para quem se inscrever no meu workshop, que também é gratuito, em janeiro, tá bom? Cavalcante tá perguntando, a Ana tá perguntando, ali na bio do meu Instagram, quando a gente terminar essa live, cliquem ali na bio, no comecinho do meu Instagram ali, tem um linkzinho para vocês se inscreverem, tá bom? Aí quando vocês entrarem lá no workshop, lá no e-mail de vocês, vai ter também um acesso pro meu grupo de WhatsApp. Ali eu tô mandando vários materiais, vários conteúdos, eu converso com vocês ao longo do dia, a gente fala por ali. Então quem quiser participar também do grupo, é só se inscrever lá no evento. Tá bom, gente? Muito obrigada, ótima noite pra vocês, Feliz Natal, né, porque agora a gente vai se encontrar só depois do Natal, ótimo Natal pra vocês, ótimas festas de fim de ano, muita paz, muita saúde aí pra todo mundo, pra que ano que vem a gente, possa fazer um ótimo mandato. Então a gente precisa de muita saúde mesmo, e saúde mental também, né? Gente, um beijo grande e até a próxima. Até mais.